A humanidade não deu certo. Olá pessoal, tudo bem? Na última segunda-feira, dia 4, o ator Flávio Miliaccio foi encontrado morto na sua casa e junto com ele uma carta muito interessante. E nessa carta, uma das frases que mais chamou a minha atenção e a atenção do Brasil inteiro é essa que eu citei no início do vídeo, de que a humanidade não deu certo. Se você ler a carta por completo, e não é uma carta grande, são poucas palavras, você verá que o ator estava profundamente decepcionado com a vida. No auge dos seus 85 anos, o ator estava profundamente decepcionado com a humanidade. Lembro do ator Flávio Miliaccio na época da novela, na época que eu era viciado em novela. Ele fez a novela Senhora do Destino em 2004, 2005, vivendo o papel de Seu Jacques, que era até um personagem engraçado para o contexto da novela. Só que eu não estou aqui para falar de novela, não estou aqui para falar da biografia dele, não estou aqui também para falar dos seus talentos, da sua carreira, nem também estou aqui para discutir a questão do suicídio, que foi o que ele fez consigo mesmo. Eu estou aqui apenas para meditar com você na profundidade dessa frase. A humanidade não deu certo. Se você analisar essa frase do ponto de vista bíblico, você perceberá que ela está correta. Porém, no princípio não foi assim. Uma das coisas que sustenta o cristianismo é a noção de criação, queda e redenção. Quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, a gente vê que tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. A mesma coisa foi em relação ao homem, ao primeiro casal criado. Ele fez ambos e disse que eles eram bons. Quando o pecado infectou o homem, nós percebemos pela Bíblia que todo o seu ser ficou contaminado. O corpo, a alma, tudo ficou contaminado. As suas cognições, as suas vontades, os seus desejos, a sua imaginação era completamente má. O pecado veio para desorganizar os planos de Deus, que sempre são bons. Porém, o pecado veio para desvirtuar o foco daquilo que Deus colocou lá no início. Se o foco do homem era glorificar a Deus através da sua própria vida, o homem agora começa a olhar para si mesmo, começa a olhar para o próprio inimigo, como se lá tivesse a fonte que viesse abastecer a sua sede espiritual. E como consequência do pecado, nós vemos que lá no princípio, o primeiro homicídio da história aconteceu de forma brutal. Motivado por ciúme, Caim matou seu irmão Abel. Aquele pecado que atingiu apenas o casal passou para todas as pessoas, de maneira que foi preciso que Deus destruísse toda a humanidade daquela época, com exceção de Noé e sua família. Mas ainda assim, não deu certo. Sabe por quê? Porque quando os descendentes de Noé pisam na terra, o pecado estava dentro deles. O pecado não é uma coisa que está fora de nós. O desejo pecaminoso é uma coisa que está dentro de nós e cabe a nós dominá-lo. E cabe a nós sermos senhores dele, nunca ser escravo dele. Já falamos de criação, já falamos de queda. Agora vamos falar de redenção. E a redenção começa lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o próprio Deus imola um animalzinho e cobre Adão e Eva com vestiduras especiais. Aquele sangue daquele animal imolado apontava para Jesus Cristo. Ali começava a história da redenção da humanidade. O pecado não pegou Deus de surpresa, o pecado não pegou Deus desprevenido. Deus sempre tem um plano B, Deus sempre tem uma segunda opção para fazer com que o homem se volte para Ele. E nessa redenção você perceberá que ao longo da história da humanidade, Deus tem feito tentativas para salvar o homem. Deus tem se disponibilizado graciosamente, de livre e espontânea vontade, para salvar o homem. Então lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu o sacrifício de animais, Deus estabeleceu a própria lei de Moisés por meio dos seus sacrifícios, por meio dos seus cultos, por meio da figura do sacerdote, para que o homem se chegasse a Deus. É importante entender que Deus trabalha com processos. Talvez você fique até um pouco decepcionado com Deus, ao saber que todas as tentativas que Deus fez até agora não deram certo definitivamente, mas é só provisoriamente. No final você verá que tudo dará certo. Além do sacrifício de animais, além de todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, Deus ainda utilizou-se de diversas maneiras. Ele usou os profetas, ele usou o sacerdote, ele usou pessoas simples para divertir o seu povo para que voltassem para Ele. Finalmente a gente chega no Novo Testamento. Os profetas não conseguiram consertar a humanidade. A lei não conseguiu consertar a humanidade. Os sacrifícios de animais não conseguiram consertar a humanidade. Aí Deus manda Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Eles matam Jesus. A humanidade mata Jesus. A melhor pessoa que poderia governar esse mundo era Jesus de Nazaré. Mas eles o matam. Se o homem fosse bom, Jesus Cristo nem precisaria morrer pela humanidade. Não precisaria o justo morrer pelos injustos, o bom morrer pelos maus. Aí talvez você analise o sacrifício de Jesus e vê a situação da humanidade depois da morte de Jesus. E você percebe que o homem
continua sendo ruim, que a humanidade continua sendo má. E você talvez até fique um pouco decepcionado com Deus e queira até achar que o sacrifício de Jesus foi em vão e que não deu certo. A gente não precisa voltar há muito tempo atrás para entender que mesmo com o sacrifício de Jesus, o homem continua sendo mau, o homem continua sendo ruim e a sua mentalidade continua sendo perversa. Não vamos muito longe, se você voltar aos 2 últimos séculos, você verá a atrocidade que foi o nazismo de Hitler, as 2 grandes guerras, as últimas grandes guerras que tiveram, as atrocidades que o comunismo fez matando mais de 100 milhões de pessoas no século passado. Você vê hoje as atrocidades que acontecem na Coreia do Norte. Você percebe que por causa do poder, da fama e do dinheiro, o homem é capaz de fazer tudo. Eles não levam em consideração os direitos básicos, eles não levam em consideração a piedade. É um vale tudo, é uma espécie de vale tudo para obter o poder, fama e riqueza. O ator Flávio Migliaccio morreu, sim, muito decepcionado, profundamente angustiado com a humanidade. Nos seus 85 anos ele viu que parece que a vida não tinha mais valor diante de uma humanidade tão carnal, tão pervertida. E talvez essa seja a sua situação nesse momento. E talvez você até perca as esperanças, mas se você está assistindo esse vídeo até agora, eu tenho uma palavra de esperança para você. Eu tenho uma palavra de conforto para você. Eu quero dizer que a humanidade vai dar certo, sim. A humanidade vai dar certo não porque você é uma pessoa solidária. A humanidade vai dar certo não porque você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom filho. A humanidade vai dar certo não porque nós temos políticos comprometidos com o bem-estar social. A humanidade só vai dar certo mediante a consumação da redenção em Cristo Jesus. Jesus é a solução para a humanidade. A redenção em Jesus é a solução para a humanidade. Qualquer esforço que você possa fazer para consertar os estragos da humanidade serão apenas paliativos. A única solução definitiva está em Jesus Cristo. Mas talvez isso seja uma conversa muito antiga que você já nem dê mais crédito, porque nós cremos na volta de Jesus. Cerca de 2000 anos a igreja vem esperando essa promessa. Mas como eu já falei agora há pouco, a redenção em Jesus, o conserto da humanidade, e redenção, a palavra redenção, eu quero aqui estritamente dar esse significado, conserto da humanidade, consertar a humanidade que está estrambelhada, que está distanciada de Deus. Essa redenção, ela acontece em processo, ela não acontece no estalar de dedos, não. Ela começou lá no Éden, cerca de 6.000 anos atrás, quando o próprio Deus, como eu falei no início, quis perdoar o pecado de Adão e Eva mediante as vestes que ele próprio fez com as próprias mãos para cobrir a nudez do primeiro casal. Começou ali o processo da redenção e ele está em andamento ainda. Não existe obra parada em Deus. Falando diretamente para você neste exato momento, a redenção começa na sua vida. Deus vai consertar a sua vida a partir do momento que você confessar a Jesus Cristo como teu Salvador. Bem aí começa a redenção e bem aí as coisas começam a melhorar. Não é que você vai deixar de ser um pecador, de maneira nenhuma, mas você se tornará um filho de Deus, um pecador com pecados perdoados. Quando você olha para Jeremias 17, versículo 7, você percebe que ele tem razão. Maldito o homem que confia no próprio homem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se você depositar as esperanças no ser humano, não vai dar certo. Se a esperança da humanidade estiver na própria humanidade, pode esperar que é daí para pior, mas a esperança da humanidade está em Jesus Cristo e só Jesus Cristo pode consertar o mundo. Existirá uma passagem em Isaías que é muito linda e que desperta a esperança dos cristãos ao longo de toda a história da igreja, que é esta. O próprio Deus diz: eis que faço novos céus e nova terra. Aí sim vai dar certo, quando o próprio Deus estiver governando literalmente nessa terra, com novos céus e nova terra, vai dar certo. Mas enquanto o homem estiver no poder, não vai dar certo. Não espere perfeição de político nenhum. Não espere perfeição de nenhum líder, porque todos os líderes que já tiveram, os grandes heróis da Bíblia, os grandes heróis da política, os grandes heróis da história, todos tiveram erros. O único que não teve erro foi Jesus Cristo. O único herói que morreu sem pecado foi Jesus Cristo, que morreu por uma causa nobre, a mais nobre de todas as causas. Mas enquanto o homem estiver governando, é daí para pior. O homem vai tentar buscar soluções paliativas para resolver os problemas da humanidade. Quer um exemplo? Nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. Eu digo para você e asseguro a você que dentro de pouco tempo a humanidade vai descobrir o remédio ou a vacina que cure essa doença. Porém, daqui mais um tempo surgirá outra doença, surgirão outras pandemias. A medicina pode encontrar a solução para o câncer, a medicina está perto de encontrar a solução para o problema da AIDS, do HIV. Porém, sempre surgirão novas doenças e a humanidade vai viver nesse ciclo até que chegará uma pessoa que colocará o fim em todas essas coisas. E essa pessoa se chama
chama Jesus Cristo. Por isso, a nossa esperança nunca deve ser colocada no ser humano porque ele falha, porque ele não tem solução para quase nada. A esperança da igreja está em Jesus, porque ele sim vai colocar a humanidade na sua perfeição. A humanidade só vai dar certo quando Jesus Cristo criar novos céus e nova terra. Por isso, a nossa esperança é o arrebatamento. A gente não pode esperar muita coisa aqui nessa terra, não. A gente só espera o arrebatamento, porque sabe que quando Jesus voltar, tudo vai se transformar, tudo será novo, e Deus é Deus de coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Guarde essa promessa no seu coração. Se você está decepcionado com a humanidade, é compreensível, só não perca as esperanças. A humanidade vai te decepcionar, o seu pai pode te decepcionar, a sua esposa pode se decepcionar, o seu chefe pode se decepcionar, o presidente pode te decepcionar, mas Jesus Cristo não te decepciona. Eu repito para você que a humanidade vai dar certo sim, não por causa do progresso da ciência, não por causa do progresso da tecnologia, mas sim quando Jesus Cristo descer para buscar a sua igreja. Aí tudo vai melhorar, tudo vai ser perfeito, não haverá decepção, não haverá miséria, não haverá doença, não haverá nada que possa comprometer a nossa estabilidade. Será paz, gozo e alegria na presença do Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, nós fizemos uma reflexão, não foi com tanta profundidade teológica, mas sim um devocional, uma reflexão para que você tenha esperança em Jesus Cristo e não na humanidade. Se esse vídeo edificou a tua vida, compartilhe com quem você acha que precisa assistir essas palavras. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.